Então, preste atenção nisso. Nós somos primatas, nós somos macacos, tá bom? Qualquer um que negue isso é um negacionista. É uma pessoa que está indo contra toneladas e toneladas de evidências muito bem corroboradas com uma base mega ultra sólida. Na verdade, o Jadson, a gente não é nem parente do macaco, não. Nós somos macacos, tá bom? Diante da evolução biológica, é fato que sim, a gente viemos de primatas. A gente veio do macaco. A gente veio do macaco. É negacionista da ciência quem não acredita que veio dos macacos? Pessoal, o termo negacionista é frequentemente usado pelos evolucionistas e os naturalistas de uma maneira pejorativa para desacreditar, para descredibilizar os criacionistas, aqueles que não acreditam na teoria da evolução. E esse termo negacionista da ciência é bastante usado na discussão quando envolve criação versus evolução. O evolucionista diz para o criacionista: você é negacionista da ciência. Então, essa live vai envolver um assunto relacionado à origem do ser humano. Nós estaremos abordando: será que a pessoa ela é negacionista por não aceitar que tem uma ancestralidade em comum com os macacos? Desde já eu quero pedir que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais, beleza? Espalhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Vou colocar uma imagem aqui na tela em relação ao Sahelanthropus, um dos candidatos aí para a ancestralidade em comum do ser humano e chimpanzé. Olha só, os evolucionistas acreditam que esse ser, o Sahelanthropus, ele seria um dos candidatos aí de um elo de transição entre o ser humano e o chimpanzé. E diz assim, ó, é uma espécie de primata bípede descrita em 19 de julho de 2002 por Michael Brunetti, com base num crânio que pode ser, olha só, pode ser o mais antigo da linhagem humana. Ou seja, não é uma certeza, né? Pode ser. Que originou ali há mais ou menos 7 milhões de anos e pode ser a representação de um elo perdido que separou a linhagem humana e a linhagem dos chimpanzés. Eu vou colocar outra imagem que vai estar tanto o Sahelanthropus como outros hominídeos, que eles acreditam que são ancestrais humanos. Então, pessoal, olha, você vê o Sahelanthropus ali, aí eu pergunto para você, esse animal é o quê? Olha, do lado dele está o Ardipithecus. Esse animal é o quê? Você olhando para ele, você vai dizer que é o quê? Embaixo está o Australopithecus e a Lucy. Aí eu te pergunto, você olhando para esses animais, você enxerga que é o quê? Com base na fisiologia, anatomia. Por esse motivo, os evolucionistas, quando eles são honestos, intelectuais, eles sabem que retrocedendo a linhagem tanto do ser humano como a dos chimpanzé, vai chegar a esses seres, que são tipos de macacos, macacos do Velho Mundo. Olha só, o Sahelanthropus, o Ardipithecus, Pithecus significa macaco, o Australopithecus, que significa macaco do sul, e a Lucy. Então, pode tirar a imagem, viu, irmão Klebers? Então, será que a pessoa ela é negacionista da ciência por não acreditar que veio desses seres? Nós vamos dialogar aqui, Alisson. Seja bem-vindo a essa live. Tanto eu como você teremos 4 minutos, tá bom? Eu já vou te passar a fala, mas eu quero tratar um assunto, aí você pode comentar também. Coloca 4 minutos para mim, tá, Kleberson? E depois o Alisson vai ter também 4 minutos. O pessoal costuma dizer, Alisson, que os evolucionistas não acreditam e não dizem que o ser humano veio do macaco. Porém, quando nós vamos analisar o que é proposto na teoria da evolução, nós encontramos seres que são tipos de macacos do Velho Mundo. Então acaba sendo um eufemismo, uma forma branda dos evolucionistas dizer assim, nós não viemos do macaco, porém quando nós vamos analisar os ancestrais em comum, que é colocado entre o ser humano e o chimpanzé, foram tipos de primatas do Velho Mundo. E até eu gosto do termo da zoologia, coloca aí na tela, Kleberson, que vai definir um macaco como os primatas antropóides. Olha só, na zoologia, macaco é um termo usado para designar primatas antropóides e símios.
Os macacos são mamíferos que pertencem à ordem dos primatas. Então, a zoologia, que é a ciência dos animais, vai trazer o termo macaco para se referir, para designar primatas antropóides. E quais são os primatas antropóides? É o gorila, é os hominídeos, é o bonobo, é também o orangotango, o chimpanzé, são primatas antropóides. Então, nessa acepção, quando nós buscamos analisar o que é proposto na teoria da evolução, sim, eles ensinam que o ser humano veio de tipos de macacos do Velho Mundo. Então, eu vejo que há grandes problemas para a pessoa acreditar nessa proposta, e existem boas razões para um criacionista não aceitar que o ser humano veio de tipos de macacos do Velho Mundo. É claro, eu sei que é falado que não pode usar esse termo que veio do macaco, porque existe uma distinção, uma diferença entre os macacos do Novo Mundo, que é o gorila, chimpanzé, orangotango, os que nós vemos no zoológico, e os macacos do Velho Mundo. Porém, qualquer pessoa sabe, quando vai estudar a teoria da evolução, que nós não estamos falando dos macacos modernos. Nós estamos falando dos macacos que foram extintos, que nós encontramos fósseis no registro fóssil, que é esse que eu já coloquei na tela, que se trata o Ardipithecus, o Sahelanthropus, também a Lucy, também o Australopithecus. Então, esses macacos que nós nos referimos. Então, eu gostaria de saber de você, Alisson, quais são as razões, além de apelo à multidão, além de apelo à autoridade e além de apelo de viés de confirmação, que faz você acreditar que você é uma espécie de macaco, veio dos símios da região da África. Eu gostaria de saber as razões, sem usar de viés de confirmação, porque você é evolucionista, então você vai pegar dados que você interpreta à luz do evolucionismo para dizer que você acredita nisso. Até entra na falácia de petição de princípio. Você pressupõe que é verdade aquilo que você vai dizer e vai usar disso, né? Que vai ser registro fóssil, semelhança genética, anatomia comparada, e tudo isso pode ser explicado à luz da visão cristã. E outro ponto importante, né? Como o Alisson, ele é cristão, ele professa a fé cristã, é como ele diz ser, nós precisamos tratar as pessoas como elas se apresentam, isso é uma questão de honestidade intelectual, então Alisson diz ser cristão, apesar que eu vejo que ele tem uma tendência para o naturalismo. Como vai ser compatível, Alisson, a história que nós descendemos de um casal humano com a história que nós viemos, você mesmo tem um vídeo falando, de primatas do Velho Mundo, beleza? Fica à vontade, você tem seus 4 minutos, ok? Responde o tema também. Boa noite aí, Jadson, pode ser, meu querido, o Clebson aí, a galera do chat aí. Pois é, Jadson, a gente conversou até um pouquinho, né, já foi até explicado por que essa terminologia de se levantar é bastante usada dentro da questão criacionista, dentro de um viés, sim, de confirmação mais religiosa. Eu vejo que é um argumento muito circular, cara, porque além de ser, igual você colocou ali a referência, ela está vindo de uma fonte de ar, né, que é uma fonte de senso comum, de uma alimentação. Porque na hora que você desconecta a questão do que de fato a ciência traz como processo explicativo das coisas, você vai entrar dentro de um termo de senso comum e isso vai confundir. E todo o senso comum, ele é contaminado que em uma limitação, né, em uma limitação não científica. Tanto é que na própria cadeiras, né, de metodologia científica, a gente até ensinado a gente na faculdade o que é o senso comum, né, o que é a ciência de fato, o que é o senso comum, que não é ciência. Né? Então essa limitação, ela causa confusão. E aí você levantar um espantalho ou um senso comum, né, vamos dizer assim, que tem fragilidade no argumento, é muito fácil você ficar quebrando o argumento. O que a gente tem que ver e analisar é exatamente aquilo que é trazido dentro do âmbito científico. Se eu estou falando de biologia evolutiva, eu tenho que olhar para a biologia evolutiva e estudá-la como ela é, né, como a análise que ela é. Né? A perspectiva que se traz dentro dessa fronte, né, de ancestralidade e a ordem taxonômica, né, de dizer que a gente está dentro da ordem dos primatas, por que confunde? Porque a gente houve uma separação. Né? Se houve uma separação, a gente só tem um ancestral, que inclusive você já colocou, né, aí como o último que a gente encontrou dentro da perspectiva de evidência fóssil, então ele vai ser considerado ali o último. Pode ser que encontre outro dentro da questão dos fósseis, que seja mais antigo ou mais recente, e vai se encaixando aí dentro vamos dizer assim, dessa construção ali
né, que é feita dentro da questão da taxonomia. Quando eu separo, olho para a biologia, beleza, a biologia está explicando que eu tenho um ancestral, né, que essa ancestralidade ela existe de tal forma. Até onde ela consegue fazer uma experimentação, né, genética, ela consegue mostrar. E até onde os fósseis, né, dentro de uma equicomparação e de mudanças, né, principalmente dentro da questão craniana, a gente consegue mostrar que houve uma diferenciação. Quando eu vou parar agora e vou olhar para a Bíblia, a primeira coisa que eu vou perguntar para a Bíblia é que se ela é um livro de biologia, né? Primeira coisa que eu vou fazer é isso. E ela vai me dizer que não é, né? Que a biologia é uma das ciências mais novas que nós temos. Agora, eu vou desprezar o conhecimento bíblico, então, Alisson, com a ciência? Não. Né? Existe dentro do amadurecimento do século XIX para cá, inclusive vocês falaram, né, dentro da live, a questão da definição de ciência, como ela se mudou, e dentro do âmbito filosófico ainda tem sim essa perspectiva que você trouxe, mas dentro da ciência empírica, né, metodológica, a coisa é outra. Então você soube diferenciar muito bem. E aí é essa ciência que se desenvolve a biologia. Eu não consigo tirar a biologia de lá, de dentro, e dizer que agora eu posso inventar aqui uma filosofia criacionista ou tedeísta, que agora ela vai explicar as questões. Não, porque ela é uma ciência empírica. Ela tem que ter experimentos, ela tem que ter uma base metodológica. Então, eu vou ter que cumprir essas regras para eu ser considerado um âmbito científico. Se eu olho, Jadson, e vejo, como você também concorda, se há uma ancestralidade, né, de outras espécies ali já comprovada, eu tenho que olhar para essa ciência e dizer, cara, isso aí é real, né? Isso aí não é uma invenção, não é uma desconstrução. Aí eu tenho que fazer uma separação de amadurecimento, né? É olhar para a Bíblia, qual é a linguagem bíblica que está sendo feita? É uma linguagem científica, né, metodológica? Não é. Não é. Beleza, agora eu vou comentar, tá bom? Pode soltar meus 4 minutos, tá, Cleverson? Fazendo o favor. Então, Alisson, eu não cometi um espantalho, eu não distorci nenhum argumento em relação ao tema. Por quê? Porque eu coloquei a palavra das próprias pessoas falando. Tanto o biólogo Henrique dizendo que ele não é nem parente do macaco, ele é macaco, e o Pirula dizendo, sim, o homem veio do macaco, aí o Antônio Miranda dizendo, nós somos macacos, não sei se você assistiu o vídeo do começo, então eu não distorci nada em relação ao tema, né? Os evolucionistas acreditar que o ser humano veio do macaco, então esse é o primeiro ponto. Eu não criei um espantalho. Segundo, a biologia explica, a biologia fala do assunto. Isso é uma falácia de reificação, porque a biologia é uma área do conhecimento. A biologia quem faz são biólogos. Eu já até comentei com o irmão no grupo que hoje, na biologia moderna, no conhecimento que é trabalhado no tempo atual, hoje, o consenso é totalmente evolucionista. Tem até uma frase que diz o seguinte, Alisson, nada faz sentido, na biologia que é dito, nada faz sentido se não for a luz da evolução. Então já parte hoje, dentro do consenso moderno da biologia, esse entendimento que as coisas evoluem. Então já tem esse pressuposto que aconteceu a evolução. Aí entra aquela questão que eu falei, né? Petição do princípio. Já assume isso como verdade e usa disso para dizer que é verdade. Então a biologia não explica nada. Quem vai explicar são os biólogos evolucionistas. Porém, nós temos biólogos que são criacionistas, biólogos que defendem a criação e que descendemos de um casal humano. Segundo ponto, você citou os fósseis. Outro ponto. Os fósseis não falam por si mesmos. O registro fóssil é um rastro do passado. Nós sabemos que vai apresentar formas de vida. Está lá, ó, é um dado, é uma informação, mas não fala por si mesmo, é interpretado pelos cientistas. O cientista evolucionista vai dizer assim, não, os fósseis apresentam elo de transição, apresenta que aconteceu a macroevolução, um ser virou outro. Porém, o que o cientista criacionista, ao olhar o fóssil, ele vai entender? Como eu estou dizendo, apresentando a imagem do Sahelanthropus, do Australopithecus, do Ardipithecus, da luz e de outros hominídeos, nós podemos ver claramente que são macacos do velho mundo. Então, os fósseis não falam por si mesmos, são apenas macacos. Então, quando nós vamos para os fósseis, nós vemos, em relação à origem do ser humano, nós vemos macacos ou humanos. Não tem elos de transição. Inclusive, os neandertais foram humanos, o Homo ergaster, humanos, o Homo sapiens, nós sabemos que é uma espécie, né, do gênero Homo,
são humanos, que somos nós somos homo sapiens. Outro ponto que você disse, a Bíblia não é um livro de biologia. Eu não afirmei isso, que a Bíblia é um livro de biologia. O que eu afirmo nas lives é que existe um contraste entre o que os evolucionistas dizem e o que o relato de Gênesis vai apresentar. A teoria da evolução vai apresentar que nós viemos de um ancestral em comum, que foram tipos de macaco, e o relato de Gênesis vai apresentar que nós descendemos de um casal humano. Então existe uma diferença. Eu não afirmo que a Bíblia é um livro de ciência. E ainda bem que ela não é, Alisson, ela é a palavra de Deus. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Se ela fala que nós descendemos de um casal humano, é porque nós descendemos. Então eu não criei espantalho. Eu expliquei a questão que os fósseis não falam por si mesmos. Quem trata do assunto são biólogos, e há biólogos criacionistas e evolucionistas. E a Bíblia, sim, ela traz proposições que vai de encontro com a proposta dos evolucionistas, beleza? Pode comentar. Vamos lá, Jorge. Quando eu falei sobre a questão do espantalho, né, que você tinha mudado a questão do tema da live, né, que é um âmbito de um senso comum. O que é um espantalho dentro da perspectiva? O que é uma falácia? São meias verdades. É um ponto que está sendo levantado que está trazendo meia verdade. O senso comum de chamar macaco, inclusive o Antônio Miranda está errado, né? Porque é errado no sentido de quê? Que na hora que você solta essa frase e não tem uma explicação dentro do âmbito científico corretamente, você está trazendo também uma confusão. Uma questão que eu estou falando sobre a questão da Bíblia não ser um livro de biologia, porque no momento que você trata, existe criacionistas, biólogos, certo? Isso não existe dentro do processo acadêmico, né? O âmbito acadêmico ele vai trabalhar com metodologia. Se você está colocando um viés, eu sou ateu, vou colocar lá um viés ateísta. Eu sou religioso, vou colocar o viés da minha religião. Na hora que você fez isso, você não está tendo base metodológica, você está cometendo erros, né? Você vai desinformar uma questão de um viés de confirmação, logo você está formando um dos pilares de uma pseudociência, de uma falsa ciência, porque você está mudando dados, está alterando dados, né, com seu viés de confirmação, seja ele ateu, religioso, seja o que for, que você tem que trabalhar com um experimento. Se existe biólogos criacionistas, ele tem que mostrar o quê? Experimentos. Olha, realmente nós descendemos de um casal. Está aqui comprovado através do experimento tal, né, que nós viemos de um único casal. Não, né? Não tem essa comprovação. Não existe essa comprovação dentro da questão. É a mesma coisa de dizer, eu sou psicólogo cristão. Não, você é um psicólogo que tem a fé cristã. Porque não existe psicólogo cristão. Não existe biólogo criacionista, né? Existe biólogo. Se você está trabalhando com algum viés de confirmação, você vai estar se tornando uma questão de uma pessoa que está fraudando algo dentro da ciência, né? O outro ponto que você está trazendo, dentro dessa perspectiva, Jantos, é que a observação que é ser feita através do processo de ancestralidade, ela é feita, assim, através da ciência. É a ciência que está estudando e o que é que você vai ter que olhar? Olhar o ponto central existe ancestralidade. Qual desses daí eu vou considerar humanos, né? É outro ciente, é uma perspectiva sua, pessoal. Porque a própria ciência trabalha com isso, ela faz essa separação. E é muito claro, até mesmo o conceito de humanidade para a ciência, já falei isso aqui várias vezes, ela é bem recente, né? Eles, dentro dessa linha de 7 milhões de anos, eles consideram, se eu não estou enganado, 40 mil anos, esse conceito nessas questões. Então, assim, o âmbito, se a gente viveu e conviveu com outras espécies, ela nos influenciou. Ela teve uma influência, né? Aí eu quero levar para o âmbito bíblico, eu não vejo nenhum tipo de conflito, porque a ciência ela não está para desmerecer a Bíblia. Você falou um ponto que entra em choque, entra em contrariedade. Para mim, não entra. Porque a religião ela não está aí para refutar a ciência, e nem muito mesmo a ciência está aí para refutar a religião. Não trabalha, a linha metodológica científica, ela não tem essa preocupação, nem esse intuito se desvaler do conhecimento que a religião traz. No momento que você invade esse espaço, que é o que o Dr. Miranda e muitos ateus aí faz, ele está cometendo uma falácia, cara. Ele está cometendo algo que não existe dentro do âmbito acadêmico, não se trabalha dessa forma. Da mesma forma é o inverso. Se eu sou um religioso, tenho uma questão religiosa, se eu querer invadir o espaço da ciência, eu estou cometendo questões anticientíficas. É muito simples de entender quando você separa as coisas. Por exemplo, eu não faço um quadro e vou dizer, vou refutar a evolução através da arte. Outra vez, eu vou fazer uma música aqui para refutar. Não dá, porque a arte está dentro de um campo que não é ciência e que não é religião. Beleza. Então, Alisson, se você comete alguns equívocos na sua fala, pode soltar o tempo, tá, Clevers?
em relação ao que eu disse. Primeiro, você fala assim, não existe biólogo criacionista. Isso é apresentar uma ignorância. É claro que você está dizendo no âmbito da academia, ali dentro do consenso. Com certeza não há, porque o consenso é evolucionista. Porém, existe sim biólogos criacionistas. E até há um ramo criado pelos criacionistas que é chamado paraminologia. É claro, segundo os evolucionistas, é pseudociência. Aí entra no critério da demarcação o que é ciência. Né? Nós precisamos discutir o que é ciência. E você disse assim, a teoria da evolução para você é ciência. Então, a pessoa está negando a ciência por não acreditar na teoria da evolução. Porém, Alisson, a ciência, como eu disse, no âmbito e na acepção dos naturalistas, envolve o quê? Uma forma de adquirir conhecimento por meio do método empírico. Aí eu te pergunto, olha só, esse é o critério, é empírico, observação. Quem observou, Alisson? Os primatas do Velho Mundo, os símios da região da África, o original ser humano? Quem observou? Então, primeiro ponto, não há observação direta. Ah, mas e os fósseis? Os fósseis não falam por si mesmos, eu já expliquei. Em relação à origem do ser humano, nós temos ali duas formas de vida, que são humanas ou que são tipos de macacos do Velho Mundo. Então, os fósseis não falam por si mesmos, aí se apela para a genética. A genética é outro dado que é interpretado também, porque o evolucionista vai olhar ali, tem semelhança genética com os primatas. Então, um veio do outro. Porém, isso é totalmente falacioso. Por quê? Porque há semelhança genética com o gato, há semelhança genética com os porcos, até mesmo com mosca, bananas. Então, quer dizer que a pessoa veio da banana? Veio das moscas? Não. O que representa e o que significa semelhança genética? Demonstra que os seres têm uma origem comum, vieram de uma origem comum. E segundo o relato de Gênesis, todos os seres foram feitos do pó da terra, tanto os animais, Deus falou, e os animais foram criados do solo da terra, como o ser humano, Deus ele fez. Ali, quando mostra o relato da criação do ser humano, ali um antropomorfismo, ou seja, uma linguagem de atribuir característica humana a Deus, que Deus fez com as suas próprias mãos. E Deus ele soprou o seu fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Ou seja, a imagem de Deus. O homem se tornou uma pessoa, racionalidade, senso moral, capacidade de escolher. E aí outra coisa que você disse, que é o seguinte, você falou, né? A ciência que está estudando esse assunto. Primeiro, que é mais uma falagem de reificação, que a ciência é uma área de conhecimento. Como eu disse, quem busca estudar as coisas são cientistas. Então, os cientistas criacionistas, os cientistas que não são evolucionistas, eles chegam a conclusões totalmente diferentes dos evolucionistas. As evidências não falam por si sós, as evidências são interpretadas à luz do pressuposto da pessoa. Aí você diz, é um erro dos ateus usar da ciência, né, da metodologia científica, para contrariar a Bíblia, a religião. Porém, Alisson, se você ser uma pessoa honesta em relação ao texto bíblico, que o apóstolo Pedro diz que Deus inspirou aquilo que foi escrito, usou de homens santos para escrever, o relato ali é da criação. O próprio Senhor Jesus, ao olhar para o Antigo Testamento, ao citar Abraão, a citar o primeiro casal, Abel, o dilúvio, Noé, a história do Antigo Testamento, ele aponta como um relato histórico. Então, é uma narrativa histórica que vai entrar em contraste, vai se opor à narrativa dos evolucionistas. Então, nós temos duas propostas. Uma proposta de criação e uma proposta de evolução. Então, você vai ter que negar Gênesis, a historicidade, para ser adepto à teoria da evolução. Deixa eu só passar para o Guilherme comentar, e depois tem 4 minutos, tá, Alisson, de novo. Guilherme, comenta o tema da live, tá bom? Você tem aí 4 minutos, fica à vontade. Pode falar. Sim, sim. Eu estava tossindo aqui, tô meio rouco, mas enfim. Bom, se é negacionista da ciência que não acredita que veio dos macacos, bom, eu diria que é negacionista, entre aspas, da teoria da evolução. Agora, o ponto seria, a teoria da evolução é verdade? Esse aqui é o ponto. E, bom, é óbvio que não, né? Então, se uma pessoa nega que que os seres humanos vieram dos macacos, ela não está sendo negacionista da ciência ou das evidências, ela está sendo negacionista, entre aspas, de uma teoria que não está correta, né?
É isso que ela está sendo negacionista. Daí, no caso, o termo negacionista nem se encaixa, né? Porque negacionista é sobre verdade. Tipo assim, eu sou um negacionista de que 2 mais 2 é 4. Tipo, qualquer pessoa que negar isso não tem problema na cabeça, não existe, né? Agora, Sabe, isso sabe por que e surgiu negar esse que o ser tema? humano é um macaco não está no mesmo nível. Sabe por que Pode surgiu esse falar. tema? Porque Ah, tem pessoas como o Alisson, que está aqui na live, e outros evolucionistas que entendem que a teoria da evolução é um fato científico. Então, quem não acredita está negando a ciência, é negacionista da ciência, entendeu? Por isso veio esse tema. pois é, mas se a pessoa acredita que a teoria da evolução é um fato científico 100%, que ela é totalmente verdade, então por que essa pessoa se diz cristã? Não faz sentido. O texto do Gênesis não deixa nenhuma brecha para alguém dizer que o ser humano não começou como ser humano. Não existe essa brecha. O relato de Gênesis sobre a criação são dias literais. É Ion, a palavra Ion, seguida de tarde e manhã, o que significa que o dia era literal. Então, não tem, além do que eu falei na última live, que eu participei um pouco aqui com o Jadson, que existe um cálculo, isso eu vi em um vídeo do Eduardo Lutzer, e ele estava se baseando em um artigo do Douglas X, se eu não me engano, que as mutações necessárias para transformar um símio num ser humano, dos primeiros hominídeos lá até hoje, são mutações teriam que ser benéficas, estruturais, etc. Na melhor das hipóteses, levaria 186 bilhões de anos. Ou seja, isso é quanto tempo mais do que o universo existe? Isso dá, supostamente o universo existe, isso dá o quê? 6, 7 vezes a existência do universo, só para transformar o Australopithecus, o suposto Australopithecus, que era um ser humano, ou quer dizer, que era o ancestral do ser humano, na gente. É óbvio que isso não aconteceu, nem tempo para isso existe, e o suposto tempo profundo que eles dizem que tem, além de não existir, mesmo se existisse, seria insuficiente. Beleza, Guilherme. Apesar que a live não ser em relação à idade da Terra, eu sei que envolve sim a questão dos milhões de anos. Mas agora é a vez do Alisson, tá? Aí depois nós comentamos a fala dele. Fica à vontade, Alisson, você está com a palavra. Eu só vou pontuar uma coisa da sua fala, que é a questão assim, os fósseis não falam por si só. Concordo, cara. Por isso que tem que ter uma metodologia, por isso que tem que ter experimentos, né, por isso que tem que ter análise técnica científica para poder gerar dados, certo? Na hora que você coloca que os biólogos, né, criacionistas, eles têm sim uma diversidade de chegar a alguns dados diferentes dentro do processo evolutivo, eles têm que mostrar esses dados, né, através desses experimentos. O problema é que não tem esses experimentos, né? Quando a gente olha, né, para falar, que eu esqueci o nome dele aqui, cara, qual é a Gênese não tem nenhuma possibilidade de dizer que aquilo dali não seja literal, né? Como você traz a tradução ali, como se fosse um casal que Deus criou, somente um casal. Cara, isso aí é uma tremenda desconstrução hermenêutica. Por exemplo, nós temos uma diversidade de pais da igreja, né? Nenhum deles trazia Gênesis como essa perspectiva literarista, né? E principalmente dentro dos dias, né? Existem livros do pai da igreja falando que os dias, né, não é literal. Existem livros escritos, né? Quando a perspectiva cristã inteira, né? O próprio Michael Behe, né? Dentro da questão aí da TDI, que criou ali o experimento da complexidade redutível, ele não despreza a evolução. Quer dizer que ele deixou de ser cristão também? Né? Aí eu olho para o Billy Graham, por exemplo, né? O maior evangelista que existiu, assim, da nossa... Né? Eu sou de mais idade que vocês dois, eu considero muito o Billy Graham. E o Billy Graham, ele não negava a evolução. Cara, o Billy Graham deixou de ser cristão, bicho. Rapaz, se eu não encontrar com o Billy Graham lá no céu, realmente, acho que eu não encontro com muita gente, não. Né? Aí eu olho, poderia estar dando milhares de outros exemplos de cristãos, né, que fundaram, que são missionários como eu, que mudam o processo social, como eu, ao longo de, vou fazer 2 décadas agora, né, de cristianismo, que nunca larguei a minha igreja, né, nunca deixei de ser missionário, nunca deixei de pregar o evangelho, né, se eu não me considerar cristão, porque eu olho para uma linguagem antiga, eu leio a carta de Pedro Vaz de Caminha do descobrimento do meu país,
Se eu não tiver o entendimento linguístico daquilo dali, né, daquela época, quem está escrevendo, qual é a linguagem utilizada, eu não consigo entender ela. De 500 anos atrás, imagine um texto de 3.000 anos atrás. Você dizer que a linguagem ali é a mesma. Olha, se a linguagem é a mesma, né, na minha tradição cristã, né, eu tenho que respeitar que a linguagem judaica apocalíptica do meu livro de Apocalipse que está na minha Bíblia, ela é uma linguagem que ela traz traços linguísticos não literais. Né? E aí eu olho o que ela está dizendo lá, que a antiga serpente é esse dragão que está se representando lá. A antiga serpente era uma cobra. E aí agora é um dragão. O dragão existe? E é literal mesmo? A cobra era literal? Porque dragão não existe. Dragão é um símbolo. É uma linguagem simbólica. Então, assim, se eu olhar para Provérbios, para Salmos, para Cantares de Salomão e desrespeitar o gênero linguístico que é constituído ali, eu não vou entender nada daquela mensagem, daquela revelação, daquela inspiração. Então, você dizer que não há abertura para você olhar para o texto na linguagem a qual ele foi escrito, revelado, inspirado dentro da sua época, qual é a representação real daquele texto, eu nunca vou fazer uma hermenêutica real. Eu nunca vou ser edificado dentro desse aprendizado, né? Beleza. Pode soltar no tempo aí, viu, Cleberson? O Alice tinha dito na fala anterior dele que não existe comprovação que viemos de um casal humano. Porém, como que o Alice vê a existência? Por meio de um casal humano. Como que o Guilherme vê a existência? Por meio de um casal humano. Se nós usarmos o princípio da lógica da causalidade, o princípio da razão, que para todo efeito há uma causa, e nós formos retrocedendo, que nós temos experiência, que nós viemos de um casal humano, nós vamos retroceder ao quê? A humanos. Então, nós temos uma justificação com base na experiência e na observação, que nós viemos de humano. Agora, o Alice não pode demonstrar para nós, na atualidade, aonde um símio está sofrendo modificações para gerar outro ser como os humanos. Então, isso não é observado. A macroevolução, ela não é observada, não passa pelo teste da reprodução, não podemos reproduzir, não tem como testar, ela só é afirmada. E ela também é especulada. Porque acontece microevolução, que são pequenas modificações nos seres, dentro da espécie, que acontece a variabilidade genética. Um exemplo clássico que nós usamos sempre é a questão dos canídeos. Nós temos variedade de cães, então quer dizer que por acontecer isso, e tendo milhões de anos, então pode acontecer uma macroevolução, uma grande modificação nos seres, ao ponto de um ser virar outro. Isso é apenas uma especulação, e é também um apego que o tempo pode realizar isso. Porém, a nossa experiência nos mostra que o tempo ele mostra entropia, que as coisas estão indo para a desordem, deteriorando, estão desgradando, podemos dizer assim. Então, o tempo não é amigo dos naturalistas, ao contrário, se opõe à visão deles. Não há uma evolução, mas sim uma involução. Então, não existe comprovação que viemos de um casal humano. Ora, nós viemos de um casal humano. Não existe comprovação que nós viemos de macacos do Velho Mundo. Já falamos dos fósseis. Inclusive, Cleberson, coloca a imagem daquela antropóloga. Eu disse que os fósseis eles são interpretados. Olha só o que essa antropóloga vai dizer em relação aos fósseis. Humanidade é um conjunto de características específicas dos humanos. Então, essa antropóloga, que é a doutora Sigrid Scherer, conclui que o Homo erectus, o Ergaster, Neandertais e Homo sapiens eram membros do mesmo tipo básico que corresponde ao gênero homem. Então, dentro da visão criacionista, há os tipos básicos, seriam os seres criados no início. Então, Deus criou um casal primordial de felinos, que descendem todos os felinos, um casal primordial de canídeos, que descendem todos os cães. Do mesmo modo, Deus criou um casal do gênero homem, que descende de todos os humanos. Então, essa doutora Sigrid Scherer, ela é antropóloga, especialista em fósseis e tem uma formação acadêmica que inclui o estudo dos esqueletos pós-cranianos e hominídeos primitivos. Então, é uma especialista que estuda o assunto, né? Eu já converso com alguns biólogos evolucionistas no grupo, eu sempre pergunto o tamanho do crânio, para poder debater a questão se é humano ou se é macaco. Então, nós temos pessoas que interpretam os fósseis totalmente diferente da visão dos evolucionistas. E outro ponto que o Alice falou em relação à historicidade de Gênesis é muito claro, o Alice. Minha autoridade não é Agostinho, não é os pais da igreja, é o próprio Senhor Jesus. Ao olhar para o Antigo Testamento, ele disse assim: como foi nos dias de Noé,
assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele acreditava em um Noé, literal, acreditava em que um dilúvio literal aconteceu. Do mesmo modo, ao responder os fariseus acerca do casamento. Ele vai falar, lembra, no princípio, fez homem e mulher? Então, Jesus faz menção, princípio Gênesis, que foi feito um homem e uma mulher, beleza? Então, a autoridade é o próprio Cristo. Na apologética é o quê? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração para responder a qualquer um. Então, o Senhor da minha mente é Cristo. Se Cristo, ele olhou para o Antigo Testamento e entendeu que é histórico, quem sou eu para dizer que não é histórico? Então, a maior evidência que Gênesis é histórico, Guilherme, é que o Senhor Jesus, ele entendeu Gênesis como histórico. Então, essa é a maior evidência. Fica à vontade, tá, Guilherme? Você está com a palavra, pode comentar. Pois é, você falou algumas coisinhas que eu já iria falar. Assim, primeiro que o Alisson está confundindo dizer que, porque Apocalipse não é 100% literal, com Gênesis não ser literal. E Gênesis é um relato histórico, é diferente. Né? Gênesis é um livro histórico, foi escrito como livro histórico, aquilo se trata de um relato histórico do que aconteceu, revelado para Moisés. Né? É diferente de Apocalipse, que é um livro profético. Né? É diferente de Cantares de Salomão, que é um livro poético. Né? É diferente de Salmos, que é um livro de cânticos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, aí além disso, o que tem de poético no relato de Gênesis? É quando Adão olha para a mulher, que ainda não era chamada de Eva, e diz, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Isso é que é o elemento poético no Gênesis, no relato da criação, quando se relata da mulher, que Deus cria a mulher, depois de ter criado o homem. Agora, fora isso, todo o relato de Gênesis é literal. Aí, além disso, Jesus, como o Jadson falou, considerava o Gênesis como literal. Eu digo considerava enquanto ele estava encarnado, né? Porque ele obviamente sabe, continua sabendo que é literal, porque ele está lá no céu, né? Ele veio do céu, ele viveu na terra, morreu, tal, está no céu de novo. Ele sabia, ele sabe que é. Então, tipo assim, não interessa o que um suposto pai da igreja falou. Se esse cara está contradizendo o que Jesus disse, o que ele está falando não vale porcaria nenhuma, né? Dane-se o que está falando. Assim, Jesus falou o contrário. Sei lá, vamos só criar um exemplo aqui meio maluco, assim, é óbvio que não é. Jesus vai lá e diz que 2 mais 2 é 5. Não interessa o que você falar, 2 mais 2 é 5, porque foi ele que falou e ele é a verdade. Só que, obviamente, que ele não vai falar isso, né? Justamente porque ele é verdade. Mas entende? O que ele fala é o que ele fala. Ele é a fonte da verdade. Se Deus tivesse criado 2 mais 2 para ser 5, 2 mais 2 seria 5, ponto final. Só que ele criou para ser 4. A fonte da verdade é ele, e o Filho de Deus é Jesus. Ele vai mentir, por acaso? Não vai. Se ele mentiu, ele não é filho de Deus, ou Deus é mentiroso. Né? Você acha que o criador da linguagem, que é Deus, não vai saber se comunicar com a sua criação de forma eficiente o suficiente para que ele tenha que inventar uma historinha de como ele fez? Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa dar todos os detalhes científicos de como ele fez. Mas o relato em si é verdadeiro. Perdão. Então, é isso, né? Tipo, não tem por que o Deus que criou a linguagem ter criado uma historinha ou mentido sobre como ele criou o mundo. Ele falou o que ele fez, de um jeito que eles pudessem entender, mas ele falou o que ele fez, e ele falou o que ele fez do jeito que ele fez. Inclusive, aí já é um ponto teológico, o motivo de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou é porque nós vamos ficar na Terra por 6 dias e milênios, até que no 7º venha o milênio do reinado de Cristo. Se os 6 dias de Gênesis não são literais, por que o milênio seria? Valeu, Guilherme. Alisson, fica à vontade, você está com a palavra. Vamos lá, Jadson. Tu levantou ali uma distorção da minha fala quando eu acabei falando da questão do casal, né? Logicamente que nós viemos de um homem e de uma mulher, né? De um papai e de uma mãe, mas não era isso que eu queria expressar. Eu queria te dizer era o seguinte: coloca uma espécie de qualquer animal, de qualquer mamífero, pega 2 passarinhos, cria eles e bota eles para reproduzir, e vai reproduzindo com a mesma genética daquela família, daqueles 2 casais.
né? Não vai durar, ele vai ser extinto, qualquer espécie. Inclusive, recentemente, teve uma espécie de rinoceronte que ela foi considerada extinta, né? Tendo 3 indivíduos somente vivos aí, né? Vão ter que fazer o processo de clonagem para poder salvar a espécie, né, ali. Então, assim, não tem como, né, biologicamente falando, né, e não tem comprovação nenhuma dentro da perspectiva, né, de biólogos criacionistas fazendo um experimento a esse nível, né, de pegar um casal de um animal e fazer ele reproduzir e sobreviver, né, a sua linhagem, a sua descendência. Então, isso aí é uma faláciazinha, né, dizer que isso é possível. Não contraria a perspectiva, porque o Chan estava falando que quem não considera Gênesis histórico, né, ele não pode ser considerado um cristão, né? Engraçado que essa linha, né, doutrinária, ela tem 47 anos. Inclusive, tem um debate aqui no nosso canal, do Jadson aí, sobre isso, né? Que essa perspectiva, ela é muito recente, não tem nem 50 anos dentro da história cristã. Aí o cara quer julgar quem é cristão ou não, que se considerar histórico, literal ou não, né? E, obviamente, né, Gênesis 1 não é poético. Eu desconheço qualquer livro acadêmico, né, que traga fora dessa perspectiva, né, religiosa, fantasiosa, que muitos alegam ser poético. Não, o gênero ali realmente não é poético, né? O gênero ali contém estilo linguístico, inclusive, que são detectados que não é um único autor e não foi criado linearmente, né, o nosso Gênesis. Então havia ali um processo ali de tradição que foi colocando as informações, e foi muito progressiva o processo de revelação do livro de Gênesis. E aquela cultura, né, ela não tinha na sua linguagem, né, de época, esse estilo literário atual, histórico. Não existia esse estilo. Ele se comunicava com essas formas. E essas formas que eles se comunicaram foi o que conseguiu preservar esse conhecimento, né? Inclusive, que é um dos grandes elogios que se faz dentro da antropologia e dentro do estudo linguístico, é que o estilo literário que foi criado dentro daqueles povos ali, se aquele estilo não fosse próprio, ele não tivesse tido aquele processo ali de sabedoria, de inteligência, de ter criado esse estilo linguístico, nada deles teria sobrevivido às gerações futuras. Nada deles, né? Então, há uma grande riqueza nesse estilo de linguagem. Há uma sabedoria e inteligência muito grande dentro da cultura daqueles povos em ter criado esse estilo linguístico, né? Que não é histórico, né? Literal, como muitos querem defender dentro de uma doutrina por causa de 3 instituições religiosas lá dos Estados Unidos, né? Então, assim, essas questões que envolvem todos esses parâmetros tem que se olhar dentro de uma observação do que de fato é ciência, o que de fato é o conhecimento trazido através das escrituras e no âmbito aqui judaico-cristão que nós estamos trabalhando. O fato de Jesus ter citado o Antigo Testamento não faz ele ser mudado o gênero linguístico dele. O gênero linguístico continuou o mesmo. Inclusive, quando a volta de Jesus, a gente não vai ter que construir outra barca, porque se é literal o que Jesus falou, a gente vai ter que construir outra barca, vai ter que haver outro dilúvio para poder Jesus voltar. Ok. Kleberson te mandei uma mensagem no WhatsApp, beleza? Você pega as imagens, fazendo um favor. O Ernest Mayr, um biólogo, ele disse o seguinte, ao definir espécie. Pode tirar, Kleberson, da tela, quando eu falar para colocar o Jadson, o meu computador vai descarregar rapidinho, eu vou sair, eu vou entrar pelo meu celular, viu? Sem problema. E já nós estaremos encerrando aqui umas meia hora, mais ou menos. Mas pode entrar, tá pelo mesmo link. O biólogo Ernst Mayr, ele vai definir espécie da seguinte maneira. Organismos que podem se reproduzir e deixar descendentes férteis e viáveis. Então, a definição de espécie, segundo esse biólogo, seria organismos que podem cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Quando nós vamos para a questão de saber se o ser humano é uma espécie de macaco, é um tipo de macaco, nós podemos ver que o ser humano ele é uma espécie singular, diferente de todos os macacos. Porque não tem como ele entrar na espécie deles, porque não tem como ter cruzamento para deixar descendentes férteis. Aí entra a imagem que eu mandei para o Kleberson, que já tentaram fazer isso, um biólogo russo, coloca o nome dele aí, ele tentou criar o chimpanzome, um híbrido, porque tem animais que você busca cruzar, aí deixa descendentes férteis. Porém, no caso do chimpanzome, que seria um híbrido hipotético, não deu cruzamento. Algumas mal
sucessivas tentativas de produzir tal hibridização foram feitas pelo biólogo soviético Lia Ivanovich nos anos 20. Por quê? Porque o que determina uma espécie é se ela pode cruzar e deixar descendentes férteis. E tem seres que não se cruzam. Então, Alisson, eu vejo que é um problema da sua parte quando você quer comprar o pacote dos evolucionistas. É claro que há a questão que você se apega na taxonomia moderna. Nós estamos ali, né, dentro da taxonomia, no Catarine, que seria um nome científico relacionado aos macacos do Velho Mundo. Então, nós seríamos aí da ordem dos primatas também. Porém, tudo isso é parte de um viés evolutivo. Então, você parte de um pressuposto que você acredita para usar desse pressuposto para justificar sua visão. E quando se trata de ciência, nós devemos usar da metodologia científica. E nós não vemos os seres se reproduzindo entre si para ser a mesma espécie. No caso, o ser humano e os demais macacos ou primatas, se você quer esse termo, tanto faz, não tem descendentes férteis, não tem cruzamento. Enquanto outros seres, nós podemos ver que tem. Em relação à Gênesis, é aquilo que você estabelece como critério para você, para dizer que Gênesis é histórico ou não. Eu e o Guilherme colocamos o próprio Senhor Jesus ao olhar ao Gênesis. Ele vai fazer menção como se fosse um relato histórico. O próprio apóstolo Paulo vai entender também, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer que por meio de um homem entrou o pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo acreditava em um ser humano que foi criado por Deus, foi feito por Deus. E por meio dele entrou o pecado. Então, o Novo Testamento, ele aponta para o Antigo como um relato histórico no tocante ao Gênesis. O apóstolo Paulo cita Eva como a primeira que foi enganada. Tem várias menções dos personagens do Antigo Testamento que os autores do Novo citam como relato histórico. Então, é esse ponto que eu queria colocar, beleza? E agora chegou aqui para falar conosco o Marlone. Fica à vontade, tá, Marlone? Você tem 4 minutos, pode comentar. Obrigado. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo, boa noite pessoal do chat, boa noite pessoal da bancada. Então, sendo direto e já respondendo a pergunta da live, eu acho que sim, eu acho que cai numa espécie de negacionismo quando a gente não acredita ou não entende que a gente, de certa forma, de certo modo, veio dos macacos. Essa frase não está tão correta e ela nem é tão precisa, mas, de certo modo, a gente pode dizer que sim. A teoria da evolução, ela é a teoria mais aceita da academia científica, disparado, né? E, então, sim, eu acho que, sim, seria uma espécie de negacionismo. Eu queria comentar algumas coisas também que o Jadson falou que, para mim, não fizeram sentido, e deixar para ele responder se desse tempo aí na live, não sei que horas que essa live termina, mas, enfim. Então, ele disse que fósseis não falam por si só. Com isso eu concordo, obviamente. Aliás, qualquer dado que você pega da natureza, eles não falam nada por si só, você precisa interpretá-los, e obviamente que as pessoas podem interpretar da maneira que lhe for mais conveniente, se assim ela quiser, inclusive fazendo com que a interpretação ela seja convergente com a sua crença e tal. Qualquer um pode interpretar da maneira que quiser. Acho que a questão ela não está aí. Ele disse também que seria uma espécie de petição de princípio ou viés de confirmação a gente pegar dados da anatomia comparada, da genética, da paleontologia e por aí vai. Eu achei isso engraçado porque, assim, é claro que se a gente ignorar todas as evidências de todas as áreas científicas, não vai sobrar nada para a gente interpretar. E esse tipo de dado para a construção de uma teoria científica, a gente não interpreta de maneira isolada, tá? Porque a gente não dá conta da realidade como um todo, utilizando apenas um mecanismo, uma sub-área da ciência. A gente tem que juntar os conhecimentos, isso para quase qualquer coisa dentro da ciência. Então, e os dados que a gente vê, eu acho que sim, acho que a explicação mais parcimoniosa é a teoria da evolução, quando se trata da vida e do desenvolvimento dela. Um exemplo muito bom disso, que inclusive eu até pude conversar já com o Cleberson sobre isso, e que eu acho que também o Jadson citou aqui nessa live, é a questão da similaridade genética, né, que o Jadson até falou, e acho que o Cleberson também vai nessa linha, de que seria a similaridade que existem entre as espécies
seria uma espécie de assinatura de Deus em todas as espécies. E o que acontece? Essa explicação ela até faria sentido se a taxa de similaridade fosse a mesma dentre todas as espécies, o que não acontece. Essa taxa de similaridade ela aumenta principalmente quando as espécies que você está comparando, elas são anatomicamente parecidas ou espécies cujo registro fóssil indicam um ancestral em comum. Então, juntando as evidências que a gente tem de diferentes áreas, qual que é a explicação mais parcimoniosa que a gente tem? A de uma possível assinatura de Deus ou a da teoria da evolução? Entende? Então, ciência não é só a gente pegar uma explicação e encaixá-la lá porque é conveniente ou porque está de acordo com a nossa crença, e sim achar a explicação mais parcimoniosa, ou seja, aquela que melhor explica a realidade ao nosso redor. Eu queria também falar sobre a questão da termodinâmica, mas acho que já acabou, né, o meu tempo. Beleza, Marlone. Agora o Alisson vai comentar. Fica à vontade, Thales. Beleza, Alisson. Tem um ponto que vocês falaram, cara, dentro do argumento, que é se é atribuído na fala de Jesus no Novo Testamento algo relacionado a Noé, a Adão, logo o estilo linguístico é histórico, né? Cara, a língua utilizada se não muda. Tanto é que você citou a perspectiva paulina, por um pecado entrou no mundo por uma pessoa, né? O casal, na cultura judaica, de Adão e Eva, lá no texto de Gênesis, não tem essa informação. A revelação ali que Paulo está trazendo é que a humanidade tendo sido criada, representando em Adão e Eva, ela entrou por ela o pecado do mundo. E por Cristo houve essa salvação. Isso aí é uma revelação, é uma ressignificação do símbolo. Paulo observou lá em Gênesis que aquilo que provocou a queda da humanidade foi o que fez entrar o pecado no mundo. Isso é uma concepção paulina. Ele está ressignificando o símbolo. Se fosse literal, Paulo não poderia trazer uma informação que não está no texto. Não está no texto de Gênesis essa informação do pecado. Não estava nem na cultura judaica. Né? Até hoje os judeus olham para Adão e Eva e não colocam eles como causadores, né, dos males no mundo. Isso é uma cultura cristã. Então, se houve uma ressignificação, um entendimento de um símbolo representativo na sua cultura, é porque há essa permissão linguística. E Paulo sabia muito bem disso. Por isso que ele trouxe essa informação. Ele conseguiu compreender, através de uma inspiração, essa nova revelação em cima daquele texto. Se fosse histórico literal, ele não poderia mudar o texto, nem acrescentar uma informação. Então, seria contraditório. Então, não há uma comprovação histórica literal moderna porque Jesus citou ou porque Paulo citou. Isso não é argumento, não muda o linguístico. Tanto é que tem citações de Salmo, de Provérbios. Mudou o estilo linguístico? Eu posso ler Salmos e considerar ele histórico literal? Um cântico? É meio complicado, né? Se eu desprezar esse estilo linguístico. Então, essas observações elas têm que ser feitas, porque Deus ele não ultrapassou o limite daquelas culturas, daquelas sociedades. E é bem claro que a revelação de Deus ela sempre foi progressiva. Pelo seu povo, pela sua época, por causa da limitância. E ela é progressiva até hoje. Né? Nós não temos todo o entendimento porque a gente não foi glorificado. Né? Dentro da nossa cultura cristã, a gente tem esse entendimento. Então, a gente tem que observar esse tipo de argumento, e principalmente o argumento de querer agora colocar uma diluição. Eu vou ter que afirmar que vem descendência de um casal, embora eu não consiga explicar dentro de um experimento. Né? Embora a variedade genética ela já é um fato consumado que eu preciso ter uma multiplicação dentro da perspectiva de espécies para ver essa variedade genética. Senão vai haver um empobrecimento, ela vai ser extinta, como muitas espécies foram extintas por causa disso. Então, se eu tenho uma comprovação, um fato, eu vou estar negando esse fato para querer encaixar algo que o texto bíblico jamais quis fazer. O texto ali de Gênesis jamais quis ser colocado como um âmbito de um processo moderno, principalmente dentro de uma ciência metodológica atual. Jamais, né? Pode colocar 4 minutos aí para mim, o Cleberson fazendo um favor, pode soltar o tempo. Vou começar respondendo o Marlone. Primeiro, Marlone, que bom que você concorda que os fósseis não falam por si mesmos. Somos nós,
seres humanos que interpretamos, e nós temos duas visões que são concorrentes em relação ao entendimento dos fósseis. A primeira visão é a majoritária, que os evolucionistas têm, que os fósseis apresentam elo de transição, que nós podemos encontrar o processo da macroevolução no registro fóssil. Porém, o outro entendimento é que as formas de vida aparecem prontas no registro fóssil. Então, quando nós olhamos para os fósseis, ainda mais se tratando do tema que nós estamos abordando aqui na live, relacionado à origem do ser humano, se os homens vieram de tipos de macacos do velho mundo, nós podemos ver que, na verdade, não é de transição, mas sim a forma de vida que aparece ali no registro fóssil é nada mais que um ser que era um tipo de macaco do passado, que tinha características de macacos que nós não vemos hoje. Cleberson, coloca a imagem lá, fazendo um favor, acerca dos ancestrais humanos, que os evolucionistas acreditam. Os evolucionistas, ao olhar essa imagem, vai dizer o quê? Olha só, é uma era de transição. Era bípede. O Australopithecus, a Lucy também tinha uma postura mais bípede. Olha o outro Cleberson, que aparece os quatro. Que aparece o Australopithecus, Ardipithecus. Isso, meu amigo. A Lucy, aparece também o Australopithecus, o Sahelanthropus e o Ardipithecus. Então, o criacionista, ao olhar essa imagem, claro, é uma elaboração artística, é claro que é uma construção que os evolucionistas fizeram dessa arte, porém o entendimento é esse, né, que vai representar. É tipos de macaco, criacionista vai ver, mas aí o evolucionista vai olhar, não, vamos analisar, tinha postura mais ereta, olha aqui a questão da mandíbula, olha um pouco aqui a feição do rosto, etc., parecido com o ser humano, mas isso é chamado de falácia da aparência. Não é porque um ser tem certo órgão, ou podemos dizer assim, certa fisiologia, quer dizer que é parente. Não, isso vai demonstrar apenas que é parecido, mas não que são parentes. Tem gatos que têm olhos parecidos com os humanos, tem outros animais que têm uma orelha parecida com o ser humano. Então, vários animais têm algum aspecto parecido com o ser humano. Por quê? Ambos são animais, no sentido de organismos vivos, e vieram de um mesmo, Krebs colocou, né, um comentário, programador em comum, projetista em comum, eu gosto de dizer criador em comum. Deus, ele fez a estrutura de todos os seres meio parecida, ao ponto do primata ter um polegar parecido com o do humano. Os macacos foram extintos, eram um pouco mais bípedes, mas isso não quer dizer que um veio do outro, porque nós temos boas razões para não acreditar que o ser humano tem ancestralidade como o chimpanzé. E também a questão da anatomia comparada acaba entrando em petição de princípio, porque assume que esses fósseis, por ser parecidos, têm ancestralidade comum. E aí, como que sabe disso? Apresenta o fóssil que acredita que tem ancestralidade comum. Então, é uma petição de princípio, assume como verdade que deveria provar que é verdade. Porque a pessoa olhando para o fóssil vai dizer, não, foram macacos extintos. E em relação ao Alisson, não procede o que você disse, Alisson, porque o apóstolo Paulo, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus estava no direcionamento aos autores bíblicos ao escreverem as palavras do Novo Testamento, e o próprio Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: primeiro foi formado Adão, ou seja, foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo Paulo entendia que existia um casal primordial, e existiu um casal primordial, melhor dizendo, e o próprio Senhor Jesus, que eu não citei aquela hora referência em Marcos, capítulo 10, versículo 6, ele afirma a criação especial, dizer, mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Ou seja, Jesus, ao fazer menção ao princípio da criação, onde narra o princípio da criação? Gênesis. Deus os fez homem e mulher. Deus não os fez macacos do velho mundo, que aí evoluíram e aí apareceu o ser humano. Não. Deus fez homem e mulher. Seres humanos. Beleza? O Guilherme agora está com a palavra e depois é o Marlone. Então, assim, de novo, só porque Jesus citou os Salmos, ou alguma coisa assim, isso não quer dizer que o Salmo deixa de ser um cântico. Só que isso não tem nada a ver com o estilo literário do Gênesis, que continua sendo um relato histórico, Jesus citou como sendo um relato histórico. Você não precisa ficar confundindo alhos com bugalhos, não. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, por exemplo, eu venho aqui e aí eu cito um fato histórico da Segunda Guerra Mundial. O Hitler implantou campos de concentração e câmaras de gás e exterminou os judeus. Aí depois eu vou lá e eu cito uma letra de uma música.
isso torna a música em um fato histórico, tipo assim, sei lá, a música não tem relação nenhuma com um fato histórico, ela é só uma música. Então, eu ter citado as duas coisas não significa que ambas as coisas são necessariamente um relato histórico, só porque eu citei. Você fica fazendo essa confusão, que eu não sei se é de propósito, espero que não, né? Mas, enfim. Agora, assim, existe a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Tudo está tendo entropia, inclusive o código genético. Deus, quando criou, ele disse, e viu Deus que era bom. Era bom significa também que geneticamente era melhor do que é hoje. Todo mundo que existe hoje é mais debilitado geneticamente do que quem existia lá naquele tempo. Em todos os sentidos. Fisicamente, geneticamente, mentalmente, tudo era superior naquele tempo, porque era tudo bom e ainda não havia tido a queda. Mesmo após a queda, essa queda da entropia, ela foi sendo gradual, como a entropia vai acontecendo gradualmente. Então, é por isso e por todos os fatores, assim, que se vivia muito mais mesmo após o pecado, mas antes do dilúvio, né? É por isso que, inicialmente, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, que a Bíblia cita que eles tiveram filhos e filhas, apesar de não dar nomes apenas, só é dado nome aos 3 homens, né? O Caim, o Abel e o Sete. O Sete depois que morreu o Abel. Mas a Bíblia cita que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E aí, como naquele tempo a genética deles era muito superior à nossa, eles se reproduziram entre eles. Assim como todos os outros animais que foram criados se reproduziram entre eles e depois entre parentes, até que isso vai distanciando o suficiente. Hoje em dia, com a nossa genética, não é possível, não é saudável que haja uma reprodução entre parentes muito próximos. Só que não era assim no início. Tanto é que o próprio Abraão se casou com uma meia-irmã, né? Então, você vê o quanto que mudou de lá para cá. A situação mudou demais, assim. O decaimento genético, a entropia genética foi muito grande. Porém, tudo foi criado por tipos básicos. Então, existe ancestralidade comum? Existe, dentro de cada espécie. Agora, existe uma ancestralidade comum universal, por exemplo, como pressupõe uma das hipóteses da evolução com o Luca ou o Fuca? Não, não existe. Existe alguma ancestralidade comum entre chimpanzés e seres humanos? Também não. Por mais que haja semelhança anatômica, sim. Só que a diferença, eu sei que já acabou o tempo, mas deixa eu completar o raciocínio aqui rapidinho. A diferença, por exemplo, em nível de raciocínio entre humanos e macacos, é de ordens e ordens e ordens de grandeza, ao ponto de, por exemplo, como eu citei antes, só as mutações, na melhor hipótese, para transformar hominídeos em seres humanos levariam 186 bilhões de anos. Isso é, sei lá, 6 vezes, 12 vezes mais tempo do que supostamente existe no universo. Então, se você acha que isso é razoável, beleza, acredite o que você quiser, mas não é. Você está errado e acabou. Marlone, fica à vontade, você tem 4 minutos. Muito obrigado. Indo direto ao ponto, queria comentar de novo algumas coisas do Alisson, em seguida também do Guilherme. Vamos lá. Anatomia comparada. Gente, eu já falei aqui e vou falar de novo. Anatomia comparada, ela não se resume em simplesmente a gente pegar fotos de 2 espécies, ou 3, ou o que quer que seja, olhar determinadas características externas e pronto, e a partir daí assumir alguma coisa, entendeu? São literalmente centenas de estruturas, tanto macroscópicas quanto microscópicas, que são comparadas. Tanto é que hoje você tem software para fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia nem é mais a olho nu. E quando a gente vai comparar aquelas espécies que a gente aduz terem uma ancestralidade comum, os dados batem, entendeu? Isso é mais uma evidência que corrobora com a teoria da evolução. Então, com relação a isso, não tem o que fazer. E não é petição de princípio a gente analisar os dados dessa forma, porque, de novo, Jadson, isso você está pensando que é petição de princípio porque você está isolando o dado para depois analisá-lo, e não é assim que se faz na ciência, entendeu? Você tem
evidências em diversas áreas, não é só na anatomia comparada, ou só na genética, ou só na embriologia, ou só na paleontologia. São todos esses dados juntos que constroem o arcabouço que explica a teoria da evolução, entendeu? Outra coisa aqui, antes que eu me esqueça também, que o Jadson citou e agora o Guilherme também citou, que é a questão da termodinâmica, né? Com relação à segunda lei, né, da termodinâmica, que afirma que a entropia tende a aumentar. Erro crasso de vocês, porque isso se dá em sistemas abertos, tá? E a Terra é um sistema fechado. Então, não, Jadson, a entropia ela não é inimiga da teoria da evolução, entendeu? Tá, partindo para o próximo ponto. Uma coisa que também me incomodou na fala do Jadson... Você confundiu, cara. Você confundiu o que você queria falar. Você disse que isso é em sistemas abertos e sistema fechado. Na verdade, é o contrário. A Terra é um sistema aberto e o universo é um sistema fechado. Não, então, a Terra estaria recebendo. Não é isso? Tem certeza? Não, para só meu tempo rapidinho que eu fui interrompido. Só para voltar nessa questão da termodinâmica. Qual que é o seu nome, Guilherme? A maior parte das partículas, das moléculas que entram na Terra, ficam na Terra por causa da atmosfera. Tá? Então, a Terra é um sistema fechado, não aberto. O universo é um sistema aberto, não fechado. Entendeu? E a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia tende a aumentar, isso se dá em sistemas fechados. Desculpa, agora eu confundi, em sistemas abertos. Então, esse exemplo não serve para a Terra. Agora, acho que essa é a explicação mais fácil. Assim. O que acontece? Voltando à questão do Jadson, eu não sei também por que ele citou, ainda acho que ali no começo da live, a questão de cruzamento de espécies, porque assim, evolução não é cruzamento de espécies diferentes gerando outras espécies, entendeu? E só para lembrar, macaco não é uma espécie, tá? Macaco é uma generalização, entendeu? Inclusive tem vários tipos de macaco. Tem macaco do tamanho de um isqueiro e tem macaco do tamanho de um armário. Tem macaco com a mucosa exposta, igual um cachorro, e tem macaco com a boca, com a arcada dentária mais parecida com a nossa, e não são todos da mesma espécie, tá? Evolução não é isso. Meu tempo acabou? Sim, Marlone. Depois você comenta. Obrigado. Mais uma rodada, aí depois nós vamos para as considerações finais. Nós ainda teremos mais uma rodada. Só vou ler um termo da zoologia, coloca aí, Cleberson, que chegou gente nova aqui para assistir, né? Temos mais gente. Cleberson, o termo da zoologia, tá? Ciência dos animais. Vai trazer a definição do que seria macaco, né? O termo é um termo usado para designar primatas antropóides, que se refere aos hominídeos e também aos grandes símios, né? Que vai entrar o gorila, orangotango, chimpanzé, vai entrar também os bonobos. Os macacos são mamíferos que pertencem à ordem dos primatas. É aquela questão, todo macaco é um primata. E por isso os evolucionistas acreditam que são tipos de macaco. Mas é isso aí, só isso que eu queria falar. Agora é a vez do Alisson, beleza? O Alisson tem 4 minutos, depois do Alisson sou eu. O Marcondes ia perguntar alguma coisa que eu tinha falado e acabou não conseguindo falar também, né? Cara, dentro da perspectiva linguística, eu já apontei aí também. Mais uma vez, o Jadson... Volta o tempo do Alisson, fazendo favor. Ele citou errado o Alisson, ele falou o seu nome, mas ele estava se referindo... ele estava falando para mim. Ele confundiu, ele falou Alisson, mas de mim. Dentro dessa prerrogativa, cara, do argumento que foi utilizado por Guilherme de falar que o nosso DNA, né, era mais perfeito e nós estamos dentro do processo de degradação, isso é uma falácia, né? Pelo contrário, há muita evidência que nós temos um processo, né, de crescimento e se o processo fosse maior de degradação, a gente já estava extinto, né? Então, e se houvesse uma questão de um DNA tão perfeito, tão maravilhoso, que conseguiu fazer toda a variedade de espécies através de um único casal, seria maravilhoso isso para a gente atualmente, porque a gente conseguiria regredir dentro do processo já do DNA, encontrar quais são as falhas e deixar somente o campo da perfeição, replicar o que era perfeito, né? Iria acabar com muita doença, com muitas coisas ruins que acontecem conosco. Então, isso é uma coisa que vai de encontro diretamente às questões científicas, até mesmo genética, né? Então, o fato de você estar misturando essa perspectiva religiosa, né, da linguagem religiosa com a questão de ciência,
causa esse tipo de embate e confusão, cara, e distorções até mesmo dentro do campo científico. Por isso que eu gosto muito dessa linha de separar essas áreas por conta dessas questões. Porque eu posso olhar um processo de inspiração ali que aconteceu, que está trazendo um conhecimento tão belo, tão grande, que é muito semelhante ao que nós conseguimos ter como fato atualmente. Nem isso eu consigo olhar para o texto e ficar defendendo esse tipo de coisa. Há muito tempo atrás eu trazia até essa perspectiva, né, de mostrar, né, como muitas pessoas falam, até o dia que eu decidi separar de vez. Porque se eu mostro as coisas que realmente a Bíblia trouxe como um processo que hoje a gente descobriu que é real, né, que é um fato ali, eu vou ter que concordar que isso é verdadeiro, mas eu vou ter que olhar para todas as outras evidências, pela limitação cultural e social, que não é, né, que não bate dentro do âmbito científico. Então, isso vai gerar muito malabarismo, muita distorção, né, ou o que é o tema da live, né? Ou vou ter que negar muita coisa científica para defender uma coisa que é indefensável, né, dentro dos parâmetros de querer conciliar, de querer fazer ponte e tudo. É por isso que quando o Jadson fala do termo evolucionista, né, estava falando agora à tarde, eu não concordo com esse termo dentro do âmbito numa defesa científica, porque ele peca no seguinte: ele mistura, ele coloca Deus dentro da questão da ciência. Para mim, isso, na minha mente, é limitar Deus dentro do campo científico limitado humano, né? Dizer que Deus agora guiou a humanidade através da evolução, através da ciência. E se essa ciência mudar amanhã, como é que fica Deus nessa história? Guiou errado? Entendeu? Que eu não gosto desse termo evoteísta, eu acho ele muito falho por conta disso, né? Que dá o significado que Deus está guiando as coisas através do âmbito do conhecimento meramente humano, científico, que é limitado. Que daqui a 5 anos, 3 anos, ele pode ter sido totalmente mudado, né? Então, eu gosto de separar o âmbito da religião do âmbito da palavra, da ciência, por conta dessas questões. E eu lendo, por exemplo, Euclides, o próprio Newton, né? As perspectivas teológicas que ele tinha desses insights, quando eles estavam ali pensando no âmbito físico, da física como ciência, eu percebi que Newton tinha essa mesma conotação, né, de fazer essa separação, porque ele entendeu que isso ia trazer muita confusão, né? Já Kepler fazia esse tipo de, vamos dizer assim, de evoteísta, né, querer colocar Deus dentro dos dados que ele estava encontrando ali dentro do âmbito científico, da ciência que ele estava descobrindo. E aí há uma crítica, por mais que ele tinha um certo amadurecimento também, só que o Newton foi bem mais transcendente nesse âmbito de separar o processo teológico do processo da própria física, né, que ele traz ali da física newtoniana. Beleza, Alisson. Pode soltar meu tempo, tá, Cleberson? Então, Alisson, não existe cientista neutro. Todo acadêmico, todo estudioso, todo cientista, filósofo, ele parte de um pressuposto a analisar os dados. Então, ele tem uma visão de mundo, ele tem um conjunto de crenças a qual ele parte para interpretar a realidade. Então, quando você fala que não gosta da terminologia evoteísta, é um termo que é aplicado a pessoas que acreditam na evolução e são teístas. Assim como existe a terminologia criacionista bíblico. É a pessoa que acredita na criação e no relato bíblico da criação. Assim como a terminologia evolucionista, que acredita na teoria da evolução e defende a teoria da evolução. Existe a nomenclatura, vamos colocar aí, dedeísta, pessoa que acredita na propósito da inteligência. Então, são nomenclaturas, são terminologia que as pessoas usam para definir as coisas, que nem o termo macaco. É para designar os primatas antropóides e símios. Então, é uma terminologia. Você pode não concordar, não gostar, mas pessoas que acreditam na teoria da evolução e são teístas, são evoteístas. O Marlone, ele disse em relação que a anatomia comparada não é petição de princípio, mas ela acaba sendo, sabe por quê, Marlone? Porque é assumido que é parecido, então tem parentesco. Quando, na verdade, a pessoa, ao analisar que não concorda com a proposta da teoria da evolução, vai chegar a outra conclusão. Ela vai dizer, olha, tem aspectos parecidos, mas não são parentes, não tem uma ancestralidade comum, ou não veio do mesmo tipos, no caso, veio o ser humano de tipos de macaco. Veio de seres diferentes, no caso, humanos vieram de humanos. Por quê? Porque o que define o ser é a sua essência, é as suas características singulares que definem o ser. O que é o ser humano? Nós podemos definir como um ser pessoal, um organismo vivo que tem a racionalidade, que tem o senso moral, que tem capacidade de liberdade de escolha,
pode criar cultura, música e etc. Então, essa definição, se nós aplicarmos ao ser humano, Homo sapiens, que significa homem sábio, já difere de todos os macacos, porque eles não fazem as questões que nós fazemos, discutir ciência, tratar de questões filosóficas, usar das leis da lógica, buscar dialogar acerca dos assuntos, ter a linguagem complexa que nós temos. Então, nessa definição, nós somos totalmente diferentes. Então, nós podemos definir o ser humano à parte dos animais. O problema é que a anatomia comparada assume que porque a semelhança, então, há ancestralidade comum. E aí vai se pegar de pontos. Olha só, o polegar opositor, olha só a cintura pélvica, que nem eu conversei com um biólogo evolutivo esses dias. O Australopithecus é um parente ancestral comum do ser humano por causa da cintura pélvica. Ora, só porque tem algo parecido com um pouco mais proximidade do Homo sapiens, quer dizer que é parente? É como eu disse, tem outros animais que têm questões parecidas. Aí o evolucionista Vinícius Senna vai dizer, é porque todas as formas de vida vieram de uma só, que o código genético originou todas. Então, todas as formas de vida têm parentesco. Mas isso é outra falácia, porque assume que toda forma de vida tem parentesco. Aí, no caso, teria parentesco com as plantas, com os porcos, com todos os animais, o ser humano teria parentesco. Aí entra o último ancestral em comum, que é o Luca. Então, tudo veio do Luca. Mas isso também é algo que não passa pela metodologia científica. Não é observado, não pode ser testado, não pode ser reproduzido. É apenas especulado e assumido que aconteceu. Porém, quando se trata de ciências de origem, ninguém pode voltar ao passado. É um evento singular que já aconteceu. Então, nós usamos de dados do presente para fazer referências, fazer inferências, para argumentarmos acerca do passado. Mas ninguém presenciou, não pode ser reproduzido, não pode ser testado. E os dados que nós temos na atualidade apontam que o criacionista está correto, porque qualquer dado que os evolucionistas apresentam pode ser interpretado à luz da visão criacionista. Fica à vontade, tá, Marlon? Pode passar um pouquinho também, que eu passei, tá? Fica à vontade, você pode passar um pouquinho o tempo. Beleza. Marlon, eu vou pedir só licença aqui. Jarto, brigadão. Guilherme, prazer, cara, dialogar com vocês aí. Marlon, mais uma vez, volte tempo, cara. Você sempre agrega aí nos debates também. Galera do chat aí, boa noite a todos aí, rapaz. Bom, pessoal, até amanhã, viu? Valeu, Anderson. Bem lembrado, né? Gente, amanhã a gente vai estar com um debate muito com o Luiz, né? O Luiz também é um cara de um conhecimento filosófico muito bom. E a gente vai estar debatendo aí, né, sobre a perspectiva científica aí da TDI e da Terra Jovem, né? Isso mesmo aí. Não, faz sentido um cristão ser criacionista de Terra Jovem? Faz sentido um cristão ser criacionista de Terra Jovem? É isso aí. Muito bom. Aqui nós entendemos que os dias são literais. Então, se os dias são literais, vai apontar para uma vida jovem e também para a Terra Jovem, né? Mas vocês vão discutir amanhã, vocês vão debater amanhã. Exatamente, vai ter umas coisas boas aí. Falou. Vai lá, fica à vontade, Marcos. Boa. Primeiro, queria aqui fazer aqui uma correção. Na verdade, ressaltar a correção que o Guilherme me fez, porque o Guilherme, na última fala dele sobre a questão da entropia, ele estava correto e eu errado. A Terra é um sistema aberto e não fechado. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui. A explicação é, a Terra sendo um sistema aberto, recebendo energia de um outro local, que é o Sol, ela pode ter locais em que a entropia pode diminuir, ela não precisa necessariamente aumentar. Então, a termodinâmica a entropia, ela não é inimiga da teoria da evolução, porque a Terra é um sistema aberto. Era isso que eu queria dizer. Eu estava confundindo com uma outra coisa, um outro conceito que eu estava pensando aqui da física. Enfim, voltando ao assunto da anatomia comparada, o que acontece? Se a gente analisar o dado isolado, Jadson, eu concordo com você que não dá para assumir a ancestralidade comum. Mas, de novo, não é simplesmente os dados que a gente tem dentro da anatomia comparada. São os dados da anatomia comparada, mais os dados da genética, mais os dados da embriologia, da paleontologia, e por aí vai, entendeu? Não é uma coisa só. Então, você não pode assumir que é uma petição de princípio, algo que uma explicação que se baseia primeiro nos dados para depois gerar o arcabouço explicativo. E outra coisa, você falou também sobre a singularidade das espécies, né? A individualidade das espécies. É óbvio que cada espécie, que cada grupo, que cada subgrupo
ela vai ter as suas características próprias. O que define a individualidade é justamente isso, é uma característica que uma espécie, um indivíduo, um determinado grupo tem que os outros não têm, isso é fato, entendeu? Mas matérias como disciplinas como a anatomia comparada, ela surge justamente porque o interessante a ser estudado, nesse caso em que a gente está discutindo, são as semelhanças, entendeu? São as semelhanças que são interessantes, porque existem semelhanças muito grandes em algumas espécies e taxas de semelhanças diferentes, e isso é estudado, entendeu? E isso é mais um dado que, de novo, sozinho não dá para inferir ou aferir nada, mas se você junta com outros dados de outras disciplinas, dá para assumir sim que corroboram com a teoria da evolução. Então, voltando à questão da individualidade, sim, a espécie humana ela tem características que nenhuma outra espécie tem, assim como qualquer outra espécie vai ter características que nenhuma outra tem. Entendeu? Um golfinho tem um sonar que você nunca vai ter, a águia tem uma visão que você nunca vai ter, entendeu? Tem bichos que têm camuflagem que o ser humano nunca vai ter, entendeu? Então, todas as espécies têm características próprias, mas a questão é que elas têm semelhanças tais que, quando você junta com outros dados de outras áreas, você chega a uma explicação parcimoniosa da realidade, e essa explicação é justamente a teoria da evolução, entendeu? Tem uma outra coisa que eu queria também comentar, que é a respeito a questão da probabilidade que o Guilherme citou, que é assim, Guilherme, você tem que tomar cuidado com esse tipo de argumentação, porque não estou dizendo que é via de regra, não, estou dizendo que de vez em quando acontece, do pessoal fazer esses cálculos ignorando um conceito formal da matemática chamado probabilidade condicional. Eu já falei isso aqui outras vezes, em outras oportunidades, mas vou falar de novo porque eu acho que é importante. E a probabilidade condicional é justamente o cálculo de um determinado evento, uma vez que outros eventos lá atrás já aconteceram. E isso diminui a quantidade de cenários possíveis e aumenta a taxa probabilística que anteriormente era pequena, entendeu? E isso é uma coisa importante de se analisar, porque tem muita coisa que a gente acha que tem uma taxa baixíssima de probabilidade de acontecer, e quando a gente vai fazer os cálculos, considerando esse conceito que eu te falei, a taxa não é tão baixa assim, ou às vezes ela se torna até alta, entendeu? É isso. Obrigado. Agora o Guilherme vai responder, e aí nós vamos cada um deixar as nossas considerações finais depois. Beleza? Vai lá, Guilherme, fica à vontade. Pois é, assim, ó, esse cálculo ali, dos 186 bilhões de anos, é um cálculo de um artigo do Douglas X. Então, assim, se você discorda, você não está discordando de mim, você está discordando do artigo dele, né, e, sei lá, publica um artigo aí para refutar a conta dele, né. Dito isso, tem as chances de tentar acertar ali de primeira, né. Só que o que acontece? Toda vez que uma mudança acontece que ela é negativa, qual que é a tendência? Ser deletado pela seleção natural. Aí você vai fazer isso ao acaso, à sorte, pressão seletiva, isso não é suficiente, né? Tem que ter informação, o código genético é informação, e a informação ela tem que vir de algum lugar, e a mutação é um erro da informação, né? Então, o código genético é um negócio tão complexo que ele tem um sistema de correção de erros. É por isso que a entropia genética é muito menor do que ela poderia ser, né? Porque o sistema fica corrigindo os erros, ele deleta, o próprio corpo deleta o que não dá para corrigir, ou pelo menos uma parte disso, né? Até porque se ele deletasse tudo o que não dá para corrigir, não haveria mutações acumuladas, certo? Então, assim, existem mutações acumuladas, né? Tanto é que cada geração tem umas 100 mutações a mais acumuladas do que a geração anterior, né? Isso é um fato. Toda geração tem umas 100 mutações a mais que a outra, a cada geração que passa. Então, assim, tipo, beleza, só que essas mutações, elas estão degenerando o código, né? Então, o código, ele tem que vir de um ponto em que ele estava melhor, né? Ele tinha que estar melhor no início, né? E aí, ó, isso vai corroborar com genética, isso vai corroborar com neurociência. Segundo a neurociência, o auge da mente humana, do cérebro humano, foi há 6 mil anos atrás.
né? Inclusive, não é uma coincidência isso, mas enfim. Por exemplo, quando uma pessoa tem savantismo adquirido, que é adquirido por algum tipo de trauma, ela passa a ter acesso a alguma informação que está na mente dela, que ela não tinha acesso, e ela se torna um gênio em algo que ela nunca fez aula para aprender. A única hipótese que os cientistas que constataram isso colocaram como possível, a maior possibilidade, toda a informação já está no cérebro humano. E se toda a informação já está no cérebro humano, significa o quê? Que ele foi criado, né? Então, assim, é óbvio que nós já fomos criados como humanos, né? Por conta dessa questão da mente, por conta de tudo, né? A gente parece um macaco? Em certo nível, sim. A gente é macaco? Não. A gente é primata? Não, dá para dizer que sim, porque a gente tem polegar, enfim, a gente fica meio ereto ali. Óbvio que há semelhanças, mas não é porque há semelhanças que a gente é a mesma coisa, né? Ou, enfim, né? Enfim, eu já terminei por hoje. E eu nem posso ficar porque eu tenho que dormir, né? Porque amanhã eu vou treinar. E aí, se eu não dormir agora, eu não consigo acordar cedo. Valeu, Abraço. Jadson. Tudo de bom. Abraço, querido. Valeu. Coloca 4 Valeu. minutos para mim, Cleberson, e também para o Marlone, e nós vamos para as considerações finais. Eu pedi para o Cleberson colocar na tela essa imagem da mulher com seu bebê e as macacas, que seria as primatas não humanas, que ali tem uma gorila, se eu não me engano é um chimpanzé ou é um bonobo, não sei. Que diferença, essa imagem até é problemática, Cleber. Não sei que esse evolucionista de um blog ele postou, tem problemas sociais, essa questão de chamar as pessoas negras de macaco, a gente sabe dessa história, tem mostrado isso também com o Ota Benga, então essa imagem eu coloco para mostrar como os evolucionistas gostam de fazer comparações que não devem ser feitas, né, que tem problemas sociais. Coloca a outra, Klebers, essa daí. Olha só como é bem claro a questão da diferença dos seres, né, no caso, a primata humana e as primatas não humanas. Ali a mãe com sua bebê, nós podemos ver a diferença da feição, podemos ver a diferença do modo ali, como está segurando. Essa imagem que usa bastante é o Vinícius, para mostrar, são iguais, então tem parentesco. Porém, é um comportamento que é parecido, mas a gente pode notar também diferenças. É nítido que o ser humano tem diferença. Inclusive, eu até vou ler aqui, Cleberson, a diferença da genética. O genoma humano possui 23 pares de cromossomos, enquanto os grandes primatas, como gorilas, chimpanzé e orangotangos, têm 24 pares. Essa diferença no número de cromossomos resulta em variações que demonstram a diferença entre os dois seres. Aí o código genético foi falado pelo Guilherme. O código genético humano apresenta diferenças específicas que determinam características únicas da nossa espécie, como o desenvolvimento cerebral e as adaptações. Nós temos também o tamanho do cérebro do Homo sapiens, que é significativamente maior em relação ao tamanho do corpo quando comparado aos grandes símios, como gorila, chimpanzé, orangotango. Nós temos também a diferença do desenvolvimento do córtex, o córtex cerebral, córtex cerebral, responsável por funções cognitivas superiores, dos seres humanos é mais desenvolvido e apresenta uma maior complexidade estrutural e funcional quando comparado com os grandes símios. Temos a questão da linguagem complexa, questão da inteligência, postura totalmente ereta, as pelvis, o humano é mais largo e possui uma abertura maior para acomodar o parto dos bebês, com crânios grandes, uma adaptação não presente nos outros primatas. Então, nós temos uma variedade de diferença fisiológica entre os seres que fazem um não ser igual ao outro. O ser humano é diferente em alguns aspectos dos primatas não humanos, que o faz nós sermos uma espécie singular, única, que não tem igual hoje, né? Nós somos o Homo sapiens. É claro, existiu seres que foram tipos de humanos no passado, né? Nós temos aí os neandertais. Porém, os neandertais foram humanos. Aí o Marlone vai dizer o seguinte: bom, mas a anatomia comparada, ela não parte, Jadson, da petição do princípio. Ela não assume que é parecida, então, à ancestralidade comum. Ela parte dos dados para a conclusão. Porém, os dados não falam por si mesmos. Aquela imagem ali da mãe com a sua bebê e as primatas não humanas, qualquer criança perguntar,
qual que é a diferença? Quais são os macacos, qual que é o humano? A criança vai identificar, isso aqui é macaco, isso aqui é humano. Por quê? Porque sabe da diferença. E ela está indo pela comparação, ela consegue perceber que é diferente. Então, a anatomia comparada para a pessoa chegar à conclusão que é a mesma coisa, é só assumindo, a priori, que há ancestralidade comum. Claro, como o Marlon disse, né, tem outros dados que vai corroborar isso, semelhança genética, vai ter o registro fóssil, porém esses dados são explicados à luz também do criacionismo. Registro fóssil, origem do dilúvio, sepultamento de populações, as formas de vida aparecem prontas no registro fóssil, cada ser aparece com suas características que tinha no passado. Tem até a questão dos fósseis vivos, né, que aparece com seres conforme são hoje. A semelhança genética, como eu disse, aponta para um criador em comum. Deus decidiu que os seres teriam órgãos e fisiologia parecida, partes anatômicas semelhantes. Porém, nós podemos ver que a essência é que diferencia cada ser do outro. É a essência que define. O ser humano é pessoa, e aqui eu deixo uma consideração final: nós não somos tipos de macaco. Claro, tem criacionista que quer usar o termo primata. Preste atenção, você que é criacionista, quer usar o termo primata para a ordem, porque tem partes semelhantes nós que é parecido com os primatas? Ok, mas usa o termo primata humano para diferenciar de primatas não humanos. Porque se você assumir primata apenas, conforme os evoluções querem, eles vão colocar vocês na família Humanidae, que é os gorila, orangotango, chimpanzé, vai colocar vocês também na infra-ordem, parece, catarina, vai colocar vocês nos macacos velho mundo como ancestrais. Então, o termo primata, o biólogo evolutivo não tem o mesmo entendimento que os criacionistas, só apenas em ordem. Eles têm um quadro taxonômico que vai abranger vários seres. Então, é melhor usar o termo, não, nós somos Homo sapiens, do gênero ali na taxonomia, Homo, espécie Homo sapiens. Mas é isso aí, essa é a minha colocação. Fica à vontade, tá, Marlon? Pode deixar essas considerações finais, pode passar um pouquinho também. Fica à vontade. Obrigado. De novo, anatomia comparada. Eu acho que o Jadson não entendeu a minha fala. Quando eu disse que não se dá para comparar, não se dá para aferir nada utilizando dados isolados, é exatamente isso. Tipo, se você pegar os dados só da anatomia comparada, não faz sentido você assumir uma ancestralidade comum. Mas são os dados da anatomia comparada somados com os dados de todas as outras disciplinas, de todas as outras áreas. Entendeu? Genética, embriologia, que é uma área pouco comentada também, porque você enxerga ali nos embriões características ancestrais também, você consegue ver isso. Enfim, o somatório desses dados é que gera o arcabouço explicativo. E sim, você pode pegar todos esses dados, todos esses de diferentes áreas, e dar uma explicação diferente da teoria da evolução para esses dados, entendeu? Nessa parte, eu até concordo com o Jadson. Eu falei aqui na minha primeira fala. Nenhum dado, ele fala por si. Os dados precisam ser interpretados. A questão é que a gente precisa achar a explicação mais parcimoniosa da realidade. E, face aos dados que a gente tem, a explicação mais parcimoniosa que a gente tem da realidade é essa. Não é a cosmovisão cristã, não são as formas de vida fixas, até porque no registro fóssil, eu discordo do Jadson nesse sentido, as formas de vida não estão fixas no registro fóssil. Inclusive, você tem não só espécies que desaparecem no registro fóssil, mas você também tem espécies surgindo no registro fóssil, entendeu? Você tem espécies que surgem numa época e você tenta ver o registro da época anterior e não tem, entendeu? Então, tudo isso corrobora, sim, com a explicação que a teoria da evolução dá, entendeu? Um outro exemplo, voltando agora sobre o assunto da anatomia comparada, que eu dei aqui, que eu gosto de colocar, que teve um dia numa live aqui, que eu peguei também uma foto era um opilião, o nome do bicho, e coloquei aqui e pedi para o pessoal comentar, esse bicho aqui é o quê? Todo mundo que comentou disse, é uma aranha, ou então, eu acho que é uma aranha, e o bicho não era uma aranha, entendeu? Para vocês verem que não dá... Agora dá, você se lembra disso, né, Cleberson? Não, porque tem uma fala sua, tá? Tem uma fala sua que você estava em live de ateu, você falou assim que todo mundo achava que era uma aranha. Mas daí eu falei, não,
parece ser uma aranha. Não disse que era. Pera lá, Parecia. Se eu não deixei essa errada, desculpa, mas eu me lembro de ter deixado claro que você, em específico, falou que achava. Não falou. Isso. Mas Mas na live, lá com os teus amigos ateus, você falou que todo mundo disse que era uma aranha. Você não falou que a pessoa achou que era uma aranha. Então tá desculpada. Tá desculpada. Numa outra live que eu disse que você falou que achava. Mas beleza, eu não falei na outra live que você viu, eu falo aqui. Você teve a humildade de entender que não sabia. E isso é legal, porque a anatomia comparada, ela nem de longe, nem remotamente se resume a gente olhar para fotos de animais ou de pessoas, já que a gente considera que o ser humano é uma espécie diferente. Não é você olhar para a foto de uma determinada espécie e achar que você pode assumir alguma coisa. Você não pode assumir nada olhando para a foto. Entendeu? A anatomia comparada, aí, por tabela, eu concordo com o Jadson de novo. A anatomia comparada não é isso. Não é você simplesmente olhar para a foto e dizer, é igual, é diferente, entendeu? Porque pode ter questões ali internas das espécies que você está deixando de considerar. Pode ter a questão, no caso do opilião, tinha a questão da segmentação, que praticamente não dá para ver a olho nu, você precisa ali de uma lupa para poder ver e tudo mais. Então, assim, não é uma ciência fácil e não é questão só de você olhar a olho nu e achar que pode assumir alguma coisa. Enfim, acho que eu deixei aqui os meus pontos bem claros. Queria agradecer de novo mais uma vez na live. Obrigado aí, Cleverson. Obrigado, Jadson. Vocês são sempre muito gentis comigo aqui. E espero poder participar mais uma vez. É tudo no âmbito... Entrou cedo, consegue falar, não tem problema. Deixa eu só falar uma coisa. Esses dias eu estava vendo um vídeo do biólogo Henrique. Ele estava mostrando uma formiga, tá? Mas não era uma formiga, era uma aranha, entendeu? Uma aranha que parecia uma formiga. Muito interessante. Tem esses animais que parecem essas coisas. O que eu iria dizer para o Marlone, o Cleverson e pessoal é o seguinte: é uma discussão se as nossas crenças que nós decidimos ter é escolha nossa ou se elas são pré-determinadas pelo local que nós estamos inseridos, por condições já anteriores à nossa crença. Então, essa questão do que seria parcimônio, o que seria mais plausível ou mais simples, explicação mais simples, acaba entrando na questão subjetiva, Marlon. Porque quem que vai determinar que é mais parcimônio ou não? Bom, para vocês evolucionistas vai ser parcimônio, mas aí eu posso fazer uma enquete social, as pessoas falam, não, isso é bobagem, eu não acredito nisso. Então acaba entrando na questão subjetiva, né? Mas eu entendo o que você quis dizer, tá? Não, beleza. É porque, assim, nesse caso em específico, a gente, de fato, tem visões diferentes, porque eu acho realmente que, face aos dados que a gente tem, a gente pode assumir que existe uma explicação mais parcimoniosa. Eu costumo usar muito o exemplo da ciência forense para falar sobre isso, porque, assim, foge um pouco da questão de opinião, né, de uma pessoa achar uma coisa e de outra pessoa achar outra. É claro, também, mesmo dentro da ciência forense, a gente pode entrar em questões que são extremamente complicadas, podem ter duas explicações que não são convergentes e que fazem sentido, né? Isso também acontece, só que nesse caso em específico, eu acho que sim, eu acho que dá para assumir que existe uma explicação mais parcimoniosa, mas enfim, é isso. O nosso sentido nos engana, inclusive o pai da taxonomia, Linneu, na obra dele Natura, ele vai classificar os orangotangos no gênero Homo. E você vê como evoluiu, né? A ciência que vocês são adeptos. Tiraram o orangotango do gênero Homo. Então, vê a questão que os nossos sentidos podem nos enganar. O pai da taxonomia colocou o orangotango no gênero Homo. Então, é uma discussão. Jadson, eu nunca neguei o grau de subjetividade que existe em algumas áreas da ciência, principalmente nessa parte que você está citando de cladística e taxonomia. Existe, de fato, um grau de subjetividade muito grande, tanto é que no começo na minha primeira fala, eu concordei contigo que os dados não falam por si só, e eu também concordo contigo quando você fala que não existe a ciência neutra. Eu acho que foi esse o termo que você usou, entendeu? Toda ciência, ela parte de uma visão da realidade, e não tem o menor problema com isso, e também eu acredito, de fato, que não tem problema na pessoa querer
acreditar numa explicação que seja mais, como é que eu posso dizer, mais convergente com a crença dela. A pessoa pode aderir à explicação que faça sentido para ela, entendeu? Não vejo problema nisso. Mas é aquilo que eu te disse, eu de fato acredito que... Usar o que os evolucionistas apresentam, né, o Sahelanthropus como um candidato mais antigo de hominídeo, mas até o Sahelanthropus tem uma discussão, depois você pesquisa, se ele não seria uma fêmea gorila, ou que seria bípede ou não, né? Porque tem até alguns dados que apresentam que ele poderia ser quadrúpede. Então há uma discussão até sobre esse fóssil, que é colocado aí como tendo 7 milhões de anos. Então há uma discussão entre os próprios paleontólogos evolutivos. Sim, mas é assim também. A teoria da evolução não se resume só aos humanos, né? E você falar sobre o grau de subjetividade que existe em determinadas ciências, eu acho que não desprova aquilo que está posto, né? Então, acho que é isso. Até essa questão, né, se seria uma prova é complicado. Porque o próprio Karl Popper vai dizer que a ciência não trabalha com verdades finais. Ou seja, é sempre uma disputa de qual hipótese vai ser mais plausível, qual vai ser mais corroborada. Concordo. O grau de credibilidade. Valeu, Marlone. Eu vou colocar um vídeo aí agora no final, tá bom? Na próxima live aberta você entra. Quero ler o superchat do Gessé Godinho, um dos apoiadores aqui do canal. Disse assim: pessoal, like. Galera, acabando essa live, deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Será que eu sou negacionista por não acreditar no humano veio de tipos de macaco? Será que eu tô negando a ciência e agora já tô negacionista assim? Será? Bom, o que o público vai achar? É claro, aqui é um canal apologético. É negacionista da ciência quem não acredita que veio dos macacos? Olha, 30% sim, 65% concorda comigo, né? Mas claro, um canal cristão, né, vai dizer o Marlone. Por isso eu falo, tem a questão subjetiva. Mas é isso aí. Valeu, galera. Cleberson, você está aí com os vídeos, fica à vontade, coloca. Abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. E a terceira questão, irmão Alexandre, é ainda sobre, né, a origem de tudo. O que é mais lógico? O que é mais plausível? Ser humano ter vindo do ser humano ou veio de um símio, algum primata? Criacionismo ou evolucionismo? Inclusive, eu tive um debate, né, com o Iago, né? E eu apresentei no começo do vídeo lá, daquela live, mais de 20 razões pelas quais eu me digo criacionista. Quando, na realidade, eu só precisava de uma. Eram as escrituras. Mas aí, eu citei mais de 20 razões para mostrar porque eu era criacionista e não evolucionista. Aí, quando eu perguntei, Iago, me diz as razões por que tu é evolucionista, aí ele pegou o celular, abriu no Google e mostrou uma foto de um fóssil, né, descoberto aí, não sei quem. E a minha pergunta é muito simples. Iago, quais as razões pelas quais você acredita na teoria da evolução? Quer dizer, eu acredito na evolução porque a ciência prova. Eu quero saber qual é a prova, eu quero que você me apresente quais são as provas e as razões pelas quais você se fundamenta em dizer, em afirmar que você prefere a evolução e não criacionismo. Então me dê as razões aí, você tem 10 minutos para isso. Pode começar, Iago. Vamos começar aqui pelo registro fóssil da evolução humana. Isso daqui são todos os fósseis do registro fóssil, onde a gente pode ver a diferenciação entre todos, desde o primeiro ancestral em comum até os dias de hoje. Aí eu digo, caramba, bicho, eu passei 20 minutos aqui quebrando cabeça para te dar 20 razões, e tu abre o celular para me pegar uma foto do Google, velho. Tu não sabe nem se realmente procede. É brincadeira, né, meu amigo? É brincadeira. É engraçado, Jadson, que nem o Darwin mostrou algum fóssil que realmente fosse consistente com a teoria dele. Ele mesmo diz, cara, que se tem o calcanhar de Aquiles da teoria dele é justamente não tem um fóssil para ele realmente se fundamentar e dizer, olha, minha teoria é verdadeira. Ele não tem, cara. E os fósseis que surgiu por aí é tudo fake news. Né? A galera acha o fóssil, ó, isso aqui tá, é o fóssil dentro do ser humano, depois descobre que é de um porco. Depois quer ver que é tudo fraude, cara. Tudo fraude. Então, na realidade, é muito claro e muito óbvio que é muito mais razoável
acreditar que o ser humano veio de outro ser humano do que veio de um peixe. E do peixe evoluiu, né? E surgiu os símios, e depois surgiu o ser humano. É brincadeira, né, cara? Isso aí, né? Isso aí é conversa pra boi dormir, né? Então, o pessoal aí da Igreja Presbiteriana falou que não existe elo evolutivos, que comprova a evolução naturalista e darwiniana. De fato, é verdade isso. Hoje, né, se entrasse alguém aí, algum ateu evolucionista, nós iríamos pedir isso, né? Cadê, né, o elo? Cadê, né, uma prova empírica, né, já que são empiristas, de uma evolução darwiniana acontecendo hoje em dia? Eu acredito piamente, cara, que nós evoluímos. Então, assim, aqui é o Jadson, né? Um dos cristãos negacionistas, né? Um dos cristãos negacionistas. Alisson acredita que Deus criou o universo, a vida e ressuscitou a Jesus, mas não acredita em Adão e Eva. É uma piada. É que quando eu digo que não acredito na questão de um Adão e Eva, porque há uma impossibilidade, tanto teológica, porque há uma impossibilidade, tanto teológica. Eu quero apresentar, pessoal, aqui algumas razões, né, porque Gênesis é um fato histórico, e primeiro está fundamentado em Cristo. Em Marcos, capítulo 10, versículo 6, Jesus ele apresenta e afirma a criação especial de Adão e Eva. Em Lucas, capítulo 3, versículo 38, nosso Senhor Jesus ele é conectado à linhagem de Adão. Em Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 6, Jesus vincula a doutrina do casamento a Adão e Eva. O nosso Senhor Jesus, no sermão escatológico, Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, ele reconheceu Noé como uma pessoa histórica, assim como foi nos dias de Noé. Cristo ele reconheceu a historicidade de Noé, também no que o apóstolo Paulo disse. Paulo conecta a doutrina da igreja com Adão e Eva, fazendo analogia. Paulo ele defende a ordem da família por causa do pecado de Adão e Eva, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 ao 12. Paulo atribui a Eva a primeira a pecar e introduzir o pecado ao mundo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. E última razão, o apóstolo Paulo atribui a Adão, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então nós temos boas razões teológicas para reconhecermos a historicidade de Gênesis. O Gênesis, por exemplo, Felipe, você acha que o Alisson está errado em falar que não aconteceu e Jesus morreu à toa? Que eu saiba, Jesus morreu para livrar o pecado, não é isso? Foi. Se não foi isso, então... Se a história é essa, então o Gênesis tem que ter acontecido. O Alisson vai dizer que Gênesis é alegoria, é uma mitologia, e logo isso tem implicações sérias, que é chamar o nosso Senhor Jesus de mentiroso, porque ele validou a historicidade de Adão e Eva. O apóstolo Paulo, do mesmo modo, citou o primeiro Adão e que seria o segundo Adão. Então, o apóstolo Paulo também ele falou sobre a historicidade de Adão. E outra é a questão da imago Dei. O que é a imagem de Deus no homem? Um ser irracional, que seria o ancestral comum que a evolução propõe, seria um símio, que vai trazer duas linhagens, o ser humano e o chimpanzé, ou seria um ser pessoal, um ser racional, que nós cremos que foi Adão. O Jadson, né? Um dos cristãos negacionistas.